Tá tranquila com relação ao que a senhora falar. Para gravar? Dona Zélia, queria que a senhora primeiro começasse a falar um pouco sobre a sua história nesse território aqui, sobre a história da comunidade que a senhora vive nesse território aqui de Jacarepaguá. Então eu vou começar do começo, né? Quando eu cheguei aqui em 66, né? Vim com o meu namorado, né? Ele já frequentava o espaço, ele era marítimo e as pessoas aqui gostavam muito dele por causa das histórias, né? O pescador adora uma história, aí encontra um marinheiro cheio de história e ele era muito querido por todos. E quando nós começamos a namorar, a primeira coisa que ele falou foi do Arroio Pavuna. Como era o nome dele? José Carlos Dazi. Ah, vou te levar para você conhecer um local maravilhoso, você vai amar. Realmente, quando eu cheguei aqui, me apaixonei, né? No ano seguinte, a gente casou e vim passar minha lua de mel justamente aqui, né? Porque uma lagoa maravilhosa, água límpida, né? Muito peixe, muitos pássaros aquáticos, muito jacaré, capivaras, até tatu tinha por aqui, né? E aí me apaixonei, né? Falei, bom, eu quero morar ali. E aqui a gente não tinha estrada, não tinha rua, não tinha nada. Isso aqui tudo era uma floresta, né? Cortada de riachos, córregos. Para chegar lá na Estrada dos Bandeirantes, a gente tinha que andar pelo mato e se escurecesse, ficasse por lá onde estivesse, né? Porque para retornar por dentro desse matagal todo, com um pedaço de pau na mão para proteger cobre e jacaré, né? E eu fui gostando cada vez mais, né? Casei em 66, só vim ter a minha primeira filha em 74. Aí o barraco que a gente tinha comprado do pescador já tinha transformado ele numa casa de madeira, que perdi essa casa. Ela foi demolida para vir um encanamento de água que ainda existe até hoje. Esses manilhões assim, bem maior do que esse, que eu ficava quase em pé dentro, para trazer água da Curicica, porque a Curicica, quando chovia, ela ficava repleta de água, né? Toda tomada de água. E então eles acharam essa solução de trazer essa água quando chovesse, para jogar aqui dentro do Arroio Pavuna, do rio, né? E é justamente os manilhões iam passar bem no meio da casa, que o mal tinha acabado de construir com tanto amor e carinho, né? E perdi a casa e meu marido começou, antes de ser demolida, né? Eles queriam levar a gente como sempre, né? Essa norma deles não é de hoje, foi de sempre. Meu marido bateu com o pé, que queria ficar aqui no local. E falou, então, já que aqui é um terreno de união, a gente vai construir sua casa do outro lado da rua. Pra lá não. Mas olha só, eu vou lhe pedir agora no começo desse mini take, dê o seu nome, o seu nome todo e a sua função, né? E a sua idade também. Isso aqui. Tá bom? Tá. Atenção. Bom, eu sou Maria Zélia Carneiro Dazi, sou presidente da Associação de Moradores e Pescadores, Vila Arroio Pavuna. Nasci em 1942, estou fazendo 71 anos, bem vividos. Vou ver se eu vivo aí mais uns 10, né? Já tenho muita coisa para fazer aqui na comunidade. Quero ver se eu duro pelo menos mais uns 10 anos, né? Apesar de todos os problemas de saúde que eu tenho, estou com fé. Peraí, bichinho. Tá certo. Bom, vamos lá então, dando seguimento à história. Quando a senhora chega aqui, a senhora chega em 1966. 66. Né? E o seu marido já morava aqui? Não, ele não morava. Mas a comunidade já existia? Já, né? a comunidade... Qual é o histórico da comunidade? A comunidade, ela existia na Praia das Pedrinhas, que é na margem da lagoa, ali depois da aeronáutica. E na época Getúlio, né, ia ceder a terra para fazer
como é que dá o nome, meu Deus? Onde conserta aviões? Um hangar. Um hangar, né? Mas em 38 nós fomos transferidos aqui para a margem do Arroio Pavuna, né? Aqui para Foz, bem na Foz mesmo. Não eram tantos pescadores, né? Cobria pelo menos até metade desse trecho aqui depois da ponte. Mas aí também acabou que não aconteceu o trato com os alemães, não prosseguiu, né? Porque já veio a guerra, e não ia dar terra para o inimigo, já estava declarado inimigo do Brasil, né? Mas a gente já tinha sido transferido, não teve retorno. Em 45 a aeronáutica tomou posse ali da terra e transformou o espaço numa fazenda que servia assim, digamos, tinha galinha, porcos, que alimentava o aeroporto dos Afonsos, que também estava surgindo naquela época, né? Em 45. Estava começando também a aviação no Brasil, aviação de guerra, né? E eles ficaram aí por muitos anos como fazenda. Depois foi transferido, acabou a fazenda, mas o espaço continuou sendo domínio da aeronáutica, mesmo sendo um território da União, né? Como aqui. Também é um território da União. E a aeronáutica tinha o domínio de toda essa área, daqui que vai até o outro aeroporto. São 95 mil metros quadrados e uns quebrados, né? Nosso território aqui só tem 5 mil metros. Então a aeronáutica era que fiscalizava, né? Não deixava ninguém construir alvenaria, só podia ser de madeira. Mas em 77 nós enfrentamos esse desmando dela, porque a gente teria que ficar morando em barraco o resto da vida, né? E metemos as caras, nós aqui e a Dona Maria ali na outra ponta, e construímos de tijolo, né? Mas aí eles mesmos, né? A gente ficou sabendo depois, que eles denunciaram a gente à Capitania dos Portos. Mas aí foi, quer dizer, o tiro foi dado no pé deles, não no nosso, porque a própria capitania nos incentivou a ir para a União regularizar a terra. Aí passamos a ter, né, pagar a taxa de ocupação, ter um documento de ocupação, né? Quer dizer, e aí todo mundo criou coragem e passou a fazer suas casas de alvenaria, porque até então eles proibiam, tinha um sargento que morava aqui na beira do rio, autoritário, né? Estava sempre criando problema, fiscalizava, né? E assim a gente normalizamos, né, a documentação, que a gente não tinha nenhum, embora soubesse que morávamos no terreno de União, mas o tiro saiu pela culatra, né, deles. E a gente só teve ganho, né, porque passamos a ser reconhecidos. Só um instantinho, por favor. Gravando aí? Rosélia, a senhora falou pra gente sobre a sua experiência no território desde 1966, quando a senhora vem pra cá, né? E chegou já a relatar um primeiro conflito. Primeiro né? conflito. Aí nesse contexto, né? Quando que a luta social, a senhora como militante social, começa a fazer parte da sua vida, né? Bom, aqui no território. Tirando essa, né, a primeira, como se diz assim, o primeiro embate com a prefeitura, né, que na realidade não foi nem prefeitura, foi o DNR, negócio de estrada de rodagem, né. Bom, e veio em 82 foi quando surgiu a primeira empreiteira, né? Onde é hoje o Rio 2, já se incomodando com a nossa presença. Já mostrando que a gente não deveria ficar no local, né? Como na época ainda tinha muitas casas assim, barracos, né?
embora muitas pessoas já tivessem a sua casa, como eu já relatei anteriormente, como a gente conseguiu transformar já a moradia em alvenaria, mas ainda existiam muitos barracos, ainda existiam muitos pescadores, já velhinhos, né? E já começou a gente ter conflito com eles. E naquela época, a gente não tinha conhecimento de Defensoria Pública, Ministério Público. A gente recorria aos políticos. Aí os políticos vinham, faziam reuniões, e depois desaparecia e também tudo se acalmava, a gente esquecia do fato, né? Aí levava algum tempo, sossegado, mas eles começaram a desmatar, começaram a aterrar, e a gente foi vendo que a coisa ia acontecer mesmo, né? E aí existiu a construção do condomínio. Em 92, um pouco antes da Eco, outro embate novamente. Eles querendo que a gente saísse, né? Sempre as empreiteiras. Até então a prefeitura não estava metida na confusão, não. E a gente novamente corre pro... Nessa época quem veio foi o Saturnino Braga. Não sei se ele era deputado, nem me lembro o que ele era na época. E novamente tudo se acalma, né? E a gente segue a vida, né? Quando foi em 2006, foi quando houve o primeiro embate mais forte, né? Foi quando eles tiraram parte da comunidade. Na época muita gente fala, foi por causa do PAN. Não teve nada a ver com o PAN. A retirada da comunidade, parte da comunidade, foi porque eles tinham que fazer ali um acesso para o Rio 2 e para o condomínio que está sendo construído agora, que é a Cidade Jardim. Quer dizer, a comunidade para eles, embora não tivesse mais nem barraco, tinha casa de 2 andares, casa com piscina, porque o pobre, quando pode, ele dá a sua melhorada, que ele também gosta do que é bom, né? Não é só o rico que pode ter piscina, caramba. Agora essas terras todas eram da União, né? Da União. Em que momento elas passam para a iniciativa privada? Não. O nosso território aqui, de 5.000 metros, da União. A partir de uma certa divisão, que a gente sabia que, né? Assim, como se diz... nunca vimos ela no papel, mas a gente sabia que onde era o nosso limite. Entendeu? Dali para frente já era do particular. Mas lá atrás, no passado, todo mundo sabia que tudo isso aqui era fazenda aeronáutica, né? Como chegou a ser passar para particular, isso aí eu não sei. Também o que eu sei eu não posso assinar, não, então vamos deixar isso para lá, né? Porque aí a coisa é muito sério, né? Aí foi quando eu vi eles, né? Assim, rapidamente, sem aviso prévio, quando o pessoal piscou, já estavam os tratores na porta, e quando correram, que aí já existia assim o ITERJ, que as pessoas já estavam, né, tentando se regularizar através do ITERJ, mas a coisa nunca andou mesmo, né? Quer dizer, quando veio a prefeitura para demolir, o ITERJ também nada mais pôde fazer. Já tinha havido aí uma conjunção, né? Empreiteira, prefeitura e etc, né? Porque tem coisas que a gente só pode falar quando pode confirmar, né? E quanto da comunidade saiu nessa época? 68 casas. De um total de pessoas? De casas. De casas, 68. Não, 68. E quantas ficaram? O lado de cá, né? Porque a comunidade ela era uma só. Mas a partir de 54 ela começou a se separar. Primeiro foram os troncos de eucalipto em cima do rio. Nos anos 50, já quase entrando 60, veio a ponte de madeira e foi, né, distanciando. Ficou esse pedaço sempre aqui. Aqui nunca, assim, não... Nem ficou maior nem menor, né? Porque já tinha a ponte
E foi encolhendo do lado de lá. Aí veio a primeira ponte em 87 de concreto. Depois, em 90, 98 por aí, veio a segunda ponte e foi distanciando um trecho do outro, né? Dá a impressão até que seriam duas comunidades. Não, mas era uma comunidade única. Né? Houve essa divisão por causa disso. Aí ficou, quando em 2006 foi demolido lá, ficou só essa parte menor, de 28 casas. E quando é que surge a presidente de associação e militante? Quem é que tem importância por trás da sua formação social e política no território? Bom, eu diria que foi meu marido, né? Ele era um homem politizado, participante da época aí da ditadura, né? E eu participava também, né? De todos os movimentos. Então a gente já tinha um certo conhecimento, né? De direitos. E aí em 2007, quando a prefeitura veio, né? Já com a intenção de fazer o mesmo que ela tinha feito do outro lado, mas aí eu já estava prevenida, eu sabia que ela viria, né? Que sempre foi o desejo do outro lado da rua querer que a gente saísse. Então eu já estava de sobreaviso, né? E o primeiro passo, quando eles chegaram, foi quando eles saíram, né? Entraram para fazer, como se diz, fotografar, tirar as medidas da casa, né? Enquanto isso, a assistência social estava preenchendo para o cadastro, né? E eu, mesmo já sabendo, eu me achei no direito de perguntar: mas para que é isso que a senhora está escrevendo aí? Por que a senhora está fazendo essas perguntas? Ah, minha senhora, meu papel aqui é perguntar, a senhora responder e eu escrever. Perfeitamente. Enquanto isso, o cara com a máquina fotográfica pendurada no pescoço, não pediu nem licença, foi adentrando na casa. Meu marido ainda estava deitado. Sabe, Boris? Esse é o Boris. Assim, como se, sabe, seu menor respeito, 8 horas da manhã, como é que você, né? Nem me perguntou, eu sentada ali respondendo a mulher, mas não me perguntou nada. Posso entrar, minha senhora? Não. Abriu a portinha ali, entrou na casa e foi tirar foto. Aquilo me deu uma revolta tão grande, né? E do meu lado, eu respondendo as perguntas, né? Escolaridade, quantos salários. É um tal cadastro sócio, né? Socioeconômico, nem isso que dá, não? E o cara adentrando na casa como seu menor respeito, né? Aí, e do meu lado, um guarda municipal, com os braços cruzados para trás, me filmando o tempo todo, né? Parecia até que eu era uma criminosa que estava ali respondendo algum processo, algum ato criminoso praticado por mim. Eu achei aquilo terrível, sabe? Aquilo me marcou de uma maneira assim muito chocante. Até hoje isso me faz mal. Mas eles desceram para fazer o meu papel na comunidade toda, né? Eu troquei de roupa e falei, vou para a União. Porque se eu pago, né, uma taxa de ocupação há mais de 30 anos, ela tem que me dizer se ela está dando a terra, vendendo, alugando, sei lá o quê, né? E ela que tem que me dizer que eu não posso permanecer mais. Não adiantava eu discutir com a prefeitura, nem barrar eles na entrada, porque eles vêm com um contingente enorme, né? De polícia, porque é guarda municipal, mas é polícia. Aquilo intimida, né? 8 horas da manhã, você ainda não lavou nem o rosto e recebe na tua porta uma mulher autoritária.
cheio de guarda. Aquilo é uma coisa assim, muito chocante, né? E eu não fiz rapapé assim de não deixar entrar, porque eu senti que seria uma bobagem. Eu tinha que me municiar de outra maneira. E fui. Enquanto eles estavam descendo, fazendo o meu papel na comunidade, eu já estava pegando o ônibus e indo para a União, para a SPU, né? Cheguei lá, relatei o que estava acontecendo. Aí a pessoa que me atendeu falou: olha, a senhora vai na polícia e dá uma queixa, é o primeiro passo. E faça, como ainda não tinha associação, faça uma carta e documente essa carta com os documentos que a senhora tem e dê entrada. E nesse documento a senhora pede uma resposta por escrito à SPU. E assim eu fiz. Fui primeiro para a delegacia, fiquei lá o dia todo, porque ninguém sabia que, como não era um tal do BO, era outra coisa, né? Outro tipo de queixa. 5 horas da tarde foi que chegou o delegado, mandou buscar o livro lá de leis, e aí ele encontrou lá o que seria. Tem o título, que agora não estou esquecendo o início do termo. Não sei o que é assecuratório de direitos futuros. Porque eu não sabia o nome das pessoas. Não tinha nem como dizer. Foi dona fulana de tal, depois de saber que era uma tal de Maria Helena, né? Uma pitbull que já andava por aí aterrorizando meio mundo. Mas eu não sabia do nome da mulher. Não sabia o nome de ninguém. Então, foi esses termos que foram aplicados. Eu tenho isso aí que já tem me servido bastante. Tem um termo inicial que eu não estou lembrando, assecuratório de direitos futuros. Aí eu mesmo fui para o computador, fiz, né, a carta e dei entrada. E lá eles me encaminharam, aí me responderam, né, dizendo que realmente se pagava a SPU, que a SPU não tinha nenhum conhecimento do que a prefeitura estava pretendendo, que ela não tinha cedido a terra. E que nós éramos registrados lá, tínhamos nossa certidão de... não é posse, de ocupação, né? Certidão de ocupação, e me encaminharam para a defensoria. Aí na defensoria ali começou todo o processo, né? E comecei a fazer, eles vinham na porta para entrar, eu não deixava, e começamos uma verdadeira guerra, né? E assim, sempre que eles queriam, e isso, uma história de 5 anos muito longa. 5 anos, 6 meses, 3 dias de guerra. Se eu for relatar todo, passo a passo, são muitas horas de história. Deixa eu fechar. Vai vídeo. Bom, eu gostaria de falar um pouco antes. Em 1988, nós tínhamos a Associação dos Pescadores, onde é hoje o Rio Centro. Como por aqui não existia estrada, nem nada, nem picada para a gente ir daqui ao Rio Centro, que isso aqui tudo era floresta, a gente ia de barco para pagar a mensalidade, né? E para construir o Rio Centro, eles destruíram com tudo, né? Na época, o pessoal da Maraci, que morava na comunidade ali próxima, né? A Associação dos Pescadores, tudo foi demolido para a construção do Rio Centro. E depois, como a gente era ligado a Z10, não sei nem para onde foi a Z10 na época. Hoje eu sei que ela está na Ilha do Fundão, não, na Ilha do Governador. Mas até então, né, só vim descobrir agora há pouco, andei procurando a Z10, porque tudo que meu marido fazia de, o que nós chamamos hoje capacitação, né? Na época era um órgão de pesca do governo que fazia capacitações. Ele fez algumas capacitações e tudo era carimbado com o carimbo da Z10. Então a gente era ligado à nossa
que lá até 38, de 1910 a 1938, ela era considerada uma colônia de pesca, né? E quando veio para cá em 38, as coisas já foram assim, se diluindo um pouco, né? Foi se distanciando um pouco da associação como uma colônia, que também foi crescendo com pessoas que na realidade não eram pescadores. Esse trecho nosso aqui, onde tem hoje somente as 28 casas, que era o original, né? Com um tamanho, assim, uma quantidade maior de pescadores oriundos lá da colônia. Depois disso, veio nos anos 90, se não me engano, 96, né? A retirada do Via Parque, né? Tinha uma comunidade grande ali. Teve também Marapendi, que foi anterior a essa do Via Parque, aqui em torno, né? Estou me lembrando assim, em torno. Veio do canal, esqueci o nome do canal, que também ficou poucas pessoas na resistência, que continuam lá até hoje. Meu Deus, o nome do canal, que é aqui perto, você se lembra, não? Cortado, canal do Cortado. Assim, bem próximo da gente, que eu me lembro, foram estas. Foi na mesma época que fizeram a remoção de parte da comunidade aqui, né? Não, a comunidade aqui, parte foi 2006, né? E agora a recente, que é 2013. E a associação aqui? Bom, a associação é em 2008, porque em 2007, quando eu fui para a Defensoria, Ministério Público não, União, né? SPU. E aí comecei a sentir a necessidade de representar oficialmente, né? Não era só a moradora querendo saber e conduzir o processo. E aí fui para a Defensoria e fiz assim, como é que se diz? Não é fazer, como é o termo? Elaborar, né, a associação, mas fiz através da própria Defensoria. Tem lá o setor dos direitos humanos, em que eles fazem, né, redige tudo, né, o estatuto, oficialmente como é pedido pelo governo, né. Não fui para o cartório e botei lá aleatoriamente o que passasse por minha cabeça. Não, ela é uma associação e fui também registrar em registro de pessoa jurídica, né? Tem CNPJ e tudo que é necessário para uma associação ser regularizada. Todo ano a gente faz a declaração de imposto de renda, então ela é constituída dentro dos parâmetros que a lei pede. E foi servindo para que a gente desse andamento, o processo, né? Dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria. Como é que é a relação com os moradores? Como é que é a construção dessa associação coletivamente na comunidade? Sim, eu fiz uma reunião e falei para as pessoas, né, para os moradores, da importância da gente ter essa associação constituída de forma legal, né? E é óbvio que as pessoas foram favoráveis, porque se fazia necessário, né, para a gente poder continuar na luta juridicamente, né? Aí já se passaram 4 anos e agora já fizemos uma eleição nova, em outubro do ano passado, né? Tem mais 4 anos, né? E aí, como eu digo que a gente ganhou, foi uma vitória, porque a prefeitura queria fazer uma limpeza social, né? Sempre foi limpeza social. Na época do César Maia, também tivemos uma disputa muito grande com a prefeitura, que era para fazer uma revitalização no espaço. Quer dizer, aterrar tudo, ficar no mesmo nível que está ali a rua e botar as palmeiras, o espaço ficaria lindo, maravilhoso, umas trilhinhas por aqui, um caizinho ali,
E os apartamentos com certeza aumentariam em pelo menos 20%. Né? E a gente, já estando na defensoria, foi uma batalha e tanto, né? A defensoria foi muito caprichosa, né? E eu correndo os 4 cantos do Rio de Janeiro, em tudo quanto era, onde eu podia conseguir uma parceria de luta, estava junto. E até que a defensoria conseguiu, né? Com o juiz, ela fez um encaminhamento por ofício. E o juiz bateu o martelo, né? Mandou ele plantar os coqueiros dele, as palmeiras dele em outro canto. E aí veio a gente, né? Deu uma relaxada, porque já tinha quase 3 anos de terrorismo. Quando eu comecei a suspirar, veio a paulada aí dos mega eventos. Aí já é o outro, né? O Eduardo Paes. Eu sabia que se o Brasil ganhasse a questão da Copa e da Olimpíada, nós aqui estaríamos em sérios apuros. Não deu outra, né? Quando eu me anunciou lá, eu falei, chamei o pessoal, falei, pode se preparar. Vem chumbo grosso de novo. Essa tréguazinha aí de 1 ano foi só mesmo para dar uma aliviada, porque vai começar tudo novamente. E aí vem muito mais forte, né? Porque aí são 3 governos juntos. O evento é tão importante, né? O Lula chegou até a chorar. Ai. Demais, né? E estamos aí, vocês estão vendo aí já o resultado. O que você acha? Muda? Continua nesse enquadramento? Tá? Atenção, por favor. Pode retomar um pouquinho mais. Pode retomar. Gravando. Sim. Como eu já falei, né? Nos anos 80 e 90, eram somente as empreiteiras que mostravam a cara, né? A partir de 2006 é que a prefeitura chegou com toda a força, mas a gente sabe que a união da prefeitura com a empreiteira, né? Com a construtora, né? Que já é mais nem empreiteira, é construtora, que é a Carvalho Rocha, né? Que sempre teve interesse que a gente saísse. Tanto é que ela conseguiu em 2006 tirar parte da comunidade que está paralelo a ela ali, né? Ela não podia ter construído alguma coisa bonita para deixar as pessoas no local. O espaço onde tinha as casas nem foi usado. Tá com grama. Quer dizer, foi uma limpeza social. O negócio era tirar mesmo para embelezar o espaço deles. E aqui a mesma coisa, só que aqui
na época do César Maia, tinha um interesse junto com a empreiteira, né? Mas quando o juiz bateu o martelo, ele já estava terminando o mandato, aí ele saiu de cena, né? Mas entrou o Eduardo Paes, mas já vindo com outra configuração, que é a questão dos mega eventos. Por causa da construção da ponte, não teve nada que conseguisse demover essa ponte do local. Mas pelo menos a gente conseguiu que a comunidade permanecesse, né? Saindo somente o número mínimo necessário somente para a construção. Mas pelo desejo deles era para sair toda a comunidade. E voltaria lá atrás do processo de revitalização. Aqui seria Palmeiras, no começo do ano, com certeza. Estaria tudo aterrado. E aquele pensamento do César Maia agora retornaria com força, né? O que é morar com saúde para a senhora? Morar com saúde é ter água potável, né? É ter questão do esgotamento sanitário. Embora aqui nós não tenhamos, mas temos fossa, não se tem poço para ter contaminação. O solo aqui não permite, né? Uma construção de poço. Tem essa problemática da água, a gente não ser regularizado e essa dificuldade toda para regularizar. Nem sei se a gente vai conseguir tão cedo isso, né? E as casas, né? Nós temos aqui um privilégio que poucas comunidades têm. Das casas não serem, né, montuadas uma sobre a outra, muito junto. Os quintais são grandes. Esse tinha 1.100 metros, dali tem 800 metros, o outro tem 300, o outro tem 400, o outro tem 200. Então, espaço que não falta para o ar correr livremente, né? As crianças têm espaço para correr, embora não tenha uma praça, mas tem espaço junto com a moradia e que as crianças têm liberdade de brincar saudavelmente, né? Não temos vala negra. A comunidade é muito pequena, curtinho, né? Um espaço aí de 120 metros é a extensão dela, né? E esse ar bom, né? Agora não, agora vai ficar um tanto poluído porque a via está aqui na beira da rua, na beira da casa, né? Mas o pessoal da beira do rio, né, vai continuar com relativamente com, assim, com ar puro, né? Nossa felicidade aqui é ter a lagoa aqui do lado, que traz essa brisa, vai empurrar um pouquinho o cheiro da gasolina, do óleo dos caminhões, né? O diesel. Mas a gente não vai conseguir se livrar da poeira. Essa poeira que o asfalto, né, transmite, a poeira fina, negra. Isso aí tá meio complicado. Isso aí não vai ser muito fácil, não. Vai continuar com as portas e janela fechada em determinadas horas e dias, para a casa não ficar impregnada desse pozinho. Eu acho que nós temos aqui relativamente uma vida saudável, né? O que move a dona Zélia na luta? Por isso que a senhora relatou que a saúde, né, na sua vida cotidiana. O que move a senhora dentro de cada coisa que a senhora faz na luta? Bom, começando do começo, o que me move, né, a partir do início de tudo isso, de toda essa luta que já vem de muitos anos, é o respeito pelo local, pelo que ele já foi um dia, né? Era um pequeno paraíso, né? Isso aqui era uma coisa lindíssima, um espaço maravilhoso, uma lagoa que nos dava o alimento, né? Eu mesmo tive aqui um pequeno bar
usava todo esse espaço grande do quintal para botar as mesas para os meus clientes almoçarem, ver o peixe chegando fresquinho, né? Sentado na mesa vendo o guaiamum que vinha aqui do mangue, passando no meio das mesas, né? Ver uma galinha d'água com o macho e 12, 14, 16 pintinhos novos, né? Assim, um cenário muito... E olhar para o outro lado da lagoa, ver ela repleta de garças, que hoje se conta nos dedos. Né? E também por tudo que eu já passei, por que eu vim para cá, né? Quer dizer, eu tenho assim, um elo de ligação muito grande, porque vim muito novinha, casei, né? Passei aqui como se diz assim, uma coisa marcante, que foi a minha lua de mel. Dessas coisas, eu tenho assim um amor, uma paixão, uma coisa... Sempre que eu falo do Arroio Pavuna, eu me emociono, porque eu não vejo esse Arroio Pavuna da agora, né? Essa destruição, esse rio horroroso, preto, sujo, um rio que eu tomava banho até 1978, viu o fundo, branquinho, limpinho de areia. E aí eu acho que ainda sou muito amarrada no que foi, né? Me entristece muito o que é. E que não vejo como eu transformar, né? Aí uma esperança de que vai ser limpo o rio, a lagoa vai ser dragada, segundo eles, em 2 anos, isso é para estar tendo peixe, é meio, sei lá, acho que uma utopia, mas quem sabe, né? Não sei se eu vou estar viva para ver o Arroio Pavuna como eu conheci, né? Então, é minha ligação, assim, efetiva, emocional, né? Que me faz permanecer e querer que isso aqui não se acabe. Respeito pelo espaço, né? Que um dia me encantava tanto. E das coisas que eu usufruí daqui, né? Tive um pequeno comércio, tirando da lagoa o sustento, ajudando meu marido, né? Criar minhas filhas, dar uma boa educação. Hoje tenho 2, que elas falam 4 idiomas, estão bem estruturadas, né? Mas foi extraído daqui. Foi esse espaço que me deu essas condições, né? Que me preocupava muito. Quando eu cheguei aqui, as pessoas todas eram analfabetas, porque eram pescadores, já tinham vindo lá da margem da lagoa, né? E os filhos, quando foram melhorando, porque nós não tínhamos nem escola aqui próximo, a primeira que surgiu foi ali em de Brito, ali na Estrada dos Bandeirantes. Aí, aqueles que tinham barco levavam os filhos até pelo rio, até próximo da escola, e foram melhorando e foram indo embora. Não queriam mais permanecer, né? No local que não tinha luz, que não tinha estrada, não tinha rua, não tinha nada. A gente andava por dentro do mato para chegar lá fora. Foi melhorando e foram saindo, né? E nisso foi chegando pessoas que não tinha vínculo, como a gente tinha, né? Desde lá dos anos 60. Mas eu não desisto, eu tenho certeza que eu vou ver isso aqui transformado para melhor, né? Os projetos já estão começando a chegar e eu acho que eu vou conseguir. Mas tudo isso assim, é porque tem esse passado, né? Muito arraigado, né? A gente não esquece as coisas boas, né? Acho que é por isso. Mais alguma coisa que a senhora quisesse falar? Sim, sobre... voltado justamente para essa questão, né?
do espaço, porque a gente tinha uma relação muito boa aqui com os bichos, né? Com o jacaré, com a capivara, com o goiamum, como eu te falei antes. Os clientes estavam aqui sentados nas mesas, né, fazendo suas refeições, e entrava aquele monte de goiamum. É um bicho bonito, né? Borboleta, nós tínhamos aqui a borboleta, aquela que tem um olho. Quando caía a goiaba, a manga, isso aqui ficava repleto de borboletas. Elas pousavam ali para sugar o mel, né? Um espetáculo muito bonito. Com essa desgraça aí desse aterro, tudo isso acabou. Os goiamum, os que conseguiram correr, estão aí pro resto do bug. Os que não, estão aí debaixo do aterro, né? As lagartas que, né, de onde saía as borboletas, tirou o mato, não tem lagarta. Não tem lagarta, não tem borboleta. As capivaras já estão procurando outro espaço. Os jacaré, que eu chegava ali e conversava com eles, né, tomando banho de sol, eu botava até nome, rajadinho, o listado, pintadinho. Não tem mais. Quer dizer, um transtorno terrível. Um evento que vai durar aí uns 15 dias, quando muito, nem sei se é 15, se é 20, que me revolta, não quero nem pensar muito nisso. Mas vou ter eles na justiça, estou com eles no Ministério Público. Eles vão ter que dar conta dessa história, ainda não desistir. Já levei todas as provas, me pediram prova, então levei as provas. As provas que eu tenho são as fotos. Desde a hora que chegou as placas da Transcarioca, os caminhões derrubando o aterro, em cima do mangue. Então, fiz passo a passo. Eu tenho pelo menos umas 50 fotos. Levei tudo como prova, né? Do aterro, tudo. Você vê, tem até aqui, naquele ali. Ali é um pouco delas. Como era antes. Eu fui de barco, tirei de dentro para fora. Andei tudo aqui, tirei de fora para dentro, mostrando como era. Não era aquela porcaria que está ali daquele aterro. Mostrei ali, ó, o trator ali derrubando. Levei tudo isso para o Ministério Público. Mas eles ficam cozinhando lentamente, né? Aí foi quando na semana passada, telefonei para Gutierrez e pro serviço social deles. E falei, eu quero saber, quem é que vai fazer a compensação ambiental? Vocês estão terminando a obra e estão largando aí um mato tal de sanção do campo, que é uma praga. Isso não pertence à beira da lagoa. Quero saber o que a Gutierrez vai fazer. Né? Onde vai ser essa compensação ambiental? Eu quero a compensação ambiental aqui. Eu quero voltar a ver o caranguejo, quero voltar a ver o jacaré, quero voltar a ver a capivara, as borboletas, tudo que era de direito aqui. Que estou aqui, sabe Deus, milênios, porque isso aqui nunca teve permanência de gente, sempre foi dos bichos, né? Aí vieram, me trouxeram aqui o Moscatelli. O Moscatelli não está me dizendo nada, porque o que é que ele vai fazer? Quero saber da Gutierrez, né? Como é que ela vai resolver essa questão? Porque eu não vou abrir mão disso, de jeito nenhum. Se o Ministério Público Estadual não der conta, eu vou para o Ministério Público Federal. Vou embora e largar esse mato que você passa, é lindo, verdinho, que não sabe nem o que é aquilo. Uma praga. Tirei o histórico dela todinha na internet e anexei junto com as provas. Ainda deixei um bilhete lá pro promotor, quando pegar o processo, ele saber do que se trata e por que a minha preocupação. É um absurdo isso. Nesse processo de luta, cabe mais uma última pergunta, senhora. É óbvio que a senhora está lidando com poderes bastante. Em algum momento a senhora se sentiu ameaçada? Ou nesse processo de luta, pelo que parece tão óbvio, mas em algum momento a senhora se sentiu ameaçada? Não. Nunca senti ameaçada, não.
Porque ameaça, como seria uma ameaça? Ameaça física? Porque a ameaça de retirar, essa era constante, né? Acho que essa é terrível, né? Mas a minha pessoa não, né? Muito pelo contrário, né? Porque sabe que eu não sou de ficar calada e vou atrás mesmo, né? Doa quem doer. Chego lá, eu falo. Vocês podem até não me ver falando numa reunião, mas onde eu chego para minha luta ali, eu falo. Não tenho medo de falar e encaro da mesma maneira. Não são melhores do que eu. São cidadãos como eu sou cidadã. Tem uma função, mas não me intimida. Eu não falo de cabeça baixa, eu falo olhando. E quando vou municiada daquilo que eu quero mostrar. Daquilo que eu quero ter prova de que eu estou agindo corretamente. Quem não age são eles. Eles estão vendo esse mato aí? Não está sabendo que isso não pertence à beira da lagoa? Quer dizer, é muito fácil. Acabou a obra, larga isso aí e vai embora. E os bichos? Porque do outro lado da lagoa eles constroem os edifícios lá, os condomínios, e vão até a margem da lagoa fazendo campo de futebol, de tênis e tudo mais. E os bichos vão perdendo espaço. E sem falar nos anos 80, quando eles tiraram o fundo da lagoa, um crime ambiental que ninguém sabe, ninguém ouviu, não tem nada escrito. Mas nós aqui sabemos do crime que aconteceu. Tiraram o fundo da lagoa para aterrar ali onde é o Rio 2. Como eu tinha aqui o restaurante e os engenheiros, os operários vinham comer comigo, que relatava a profundidade. Nós amanhã só não tenha cuidado quando sair de barco. No fundo do seu quintal, nós hoje terminamos de cavar um valão de 18 metros de profundidade. O outro lá no ponto tal tem 10 metros, o outro no ponto tal tem 12 metros, o outro ponto tal tem 8 metros. Tiraram o fundo da lagoa toda para aterrar aquilo ali. E aí, o que aconteceu? Qual foi o impacto? Um impacto terrível. Porque o socó, o biguá, a garça cor-de-rosa que tinha aqui, sumiu. Porque não tem comida. Eles comiam a savelha, que é um peixinho parente da sardinha. E a gente nem come, que é tanta espinha, mas era a alimentação desses animais. Não tendo alimento, eles vão procurar outro lugar e até morrem, né? E o peixe originário da água aqui, da lagoa, era a caraúna. Caraúna, ela bota os ovos, faz uma maloca e bota os ovos. Se não tem areia, ela não pode botar os ovos. Acabou com as caraúnas. Robalo. Robalo aqui era a coisa mais linda do mundo. Você vê 5 horas da tarde o pessoal tirando das redes, repleto de robalo. Acabou o fundo, acabou o robalo. Pitu. Pitu aqui nessa margem era uma coisa louca. Eu ia no meu porto, eu via o linguado vinha do mar. Isso era tão limpo que o linguado vinha para aqui, para desovar. Quer dizer, são coisas revoltantes. Você vê, né? Ao longo do tempo, e ninguém fala nada, ninguém diz nada. E por fim, para acabar o resto, tá aí essa porcaria desse hotel. Que essa lagoa, isso aqui era uma área de recuo da lagoa, até lá na margem da rua. Né? Agora ela chega ali, ela panca ali. Transformou na barreira. Aí a pessoa vem aqui trabalhar, quando cava 50 centímetros já tem água. Porque a água está toda estagnada ali. Só impactos. Né? Ninguém se incomoda, ninguém fala, ninguém diz nada. Por isso é que eu tô aí. Ah, diabo, pô, né? Não vou deixar. Posso até não ganhar a questão, mas eu vou apurrinhar eles. Tudo que eu puder. Aí vem a semana, a Gutierrez vem com o Moscatelli. Moscatelli que mete o pau nas comunidades, dizendo que só a gente é que joga porcaria nas lagoas. Quero Moscatelli aqui, vai resolver nada? É pena que eu não estava, né? Eu estava na defensoria, por causa da questão da água, né? Quem estava era a Nádia. A Nádia também é boa. Deu logo umas boas saraivadas nele. E vim passeando aí pela lagoa, só criminalizando as
comunidade. Você vê a saída da Gutierrez? Trazer moscatelli para ver o aterro. Aterrador, né? Eu vou telefonar essa semana para eles. Foi áudio, foi vídeo. Como em toda a comunidade, existem os que querem ficar e os que não querem, né? De novo, por favor, perdão. Toda a comunidade tem os que querem ficar e os que não querem, né? Então, ok. Bom, em toda a comunidade existe os que querem ficar e os que não querem, né? Aqui, graças a Deus, é a minoria, que são justamente os que são proprietários, mas não moram, né? São especuladores. E a gente, os que querem ficar, são justamente aqueles que lutam, né, pela permanência, embora tenhamos vizinhos aqui, né? Os vizinhos ricos, que fala abertamente, né? Que tem pessoas que trabalham nas casas aí dos apartamentos e eles conversam como se a pessoa não existisse, né? Como se ela não tivesse ouvido para estar escutando falar do seu próprio ambiente, né? Que tem os apartamentos. Por que não vão ao apartamento? Prefere morar nessas casinhas apertadinhas? Quer dizer, nunca estiveram aqui, nunca deram um passeio para ver que nosso espaço não é apertadinho, muito pelo contrário, né? Aqui não é nem sequer. Você pode nem dizer que é uma favela fisicamente, ela é uma vila, com poucas casas, com espaços amplos. Mas eles estão lá do outro lado da rua, olha pela janela, que agora já estão vendo alguma coisa, porque antes ali tudo era repleto de árvores, né? Meu quintal era uma verdadeira cortina. De lá você não via aqui. Mas só pela ideia de saber que existe, já é um problema para eles, né? E quando sabe que a gente vai ficar, é um assombro, né? Poxa, vão permanecer, vão continuar aí mesmo, né? Quer dizer, a gente ainda passa por isso, né? Essa humilhação de ser pessoas não bem-vindas, não sei lá o que passa na cabeça dessa gente, é uma coisa esquisita. Como se a gente não pertencesse realmente à cidade, né? Somos uma coisa à parte. Eles é que pertencem à cidade, eles que têm direito a tudo, né? E nós não, só tem direito de trabalhar para eles. Agora com essas trans aí, nossa, tá todo mundo feliz que vai ter um empregado rápido, vindo para o trabalho rapidinho, né? Para que morar perto deles? Você vai ter facilidade do transporte. Isso aí. Mas nós estamos aqui, ficando pé. Toda a guerra que aparecer, nós estamos prontos para lutar. Gostando deles ou não.